Olá pessoal, o vídeo de hoje está simplesmente incrível. Eu tenho 36, exatamente, eu tenho 36 dicas sobre viagem para compartilhar com vocês. Eu já viajei para algumas dezenas de países, já fiquei em hotéis de 1 estrela, de 2, 3, 4, 5 estrelas, já tive passagem por todos esses tipos de hotéis, já viajei por muitos países e hoje eu me sinto seguro para poder compartilhar com vocês 36 dicas super importantes sobre viagens. Ao longo da minha vida, eu sempre tenho viajado muito e o meu foco sempre foi segurança. Então esse vídeo de hoje, assim, ele tem um temperinho um pouco a mais no quesito da segurança. Eu vou trazer muitos detalhes para vocês sobre o que fazer, como se comportar, quais as coisas que você tem que observar, quais as coisas que você tem que levar mais em consideração na hora que você está viajando para um outro país. Fica comigo, são 36 dicas e sugestões que eu vou trazer para você no dia de hoje que está imperdível. Vamos lá, vamos conferir. Então vamos começar. A primeira dica que eu tenho para você, para passar no dia de hoje, é essa questão de você entrar no modo férias. O que eu quero dizer com isso? Ou no modo viagem, vamos assim dizer. Quando você vai viajar, alguns dias antes, você já começa a se preparar mentalmente para a viagem, você já começa a pensar nas coisas que você vai precisar fazer, nas coisas que você vai precisar levar e naquilo que é mais importante para a viagem que você vai estar fazendo. Então já comece a se sintonizar você com aquelas coisas que você precisa fazer, seja uma viagem de férias, seja uma viagem de negócios, seja uma viagem para visitar um parente, enfim, por alguma coisa assim do tipo, mas uns dias antes você já começa a se sintonizar com relação àquilo ali para que tudo aconteça bem e você não esqueça nada e não deixe absolutamente nada para trás. A segunda questão que a gente vai falar hoje é ter um plano B. O que é ter um plano B, né? Eu preciso pensar que, e se acontecer alguma coisa que está inesperado, que não estava programado para minha viagem, o que eu vou fazer? A gente sempre tem na cabeça aquela coisa assim da viagem maravilhosa, da viagem perfeita, e a gente quer que tudo corra bem, e com certeza, né? Tudo tem que correr bem, mas a gente também precisa pensar que e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? O que eu faço? Eu tenho que me organizar para isso, eu tenho que me preparar para algum inconveniente que possa vir a acontecer e eu tenho que ter alguma saída, eu tenho que ter alguma situação, eu tenho que ter alguma coisa que eu vou fazer para prevenir e remediar essa situação. Então, o plano B é muito importante. Pensem nisso porque isso faz uma diferença muito grande. Eu vou ter que analisar, eu vou ter que pensar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? Questões de atualização, por exemplo, a gente já começa aqui, ó. Antes de viajar, a gente já começa a olhar jornal. Eu vou viajar para um outro país, eu já quero saber o que está acontecendo por lá. Eu quero saber não apenas como é que está a previsão do tempo. Eu quero ir um pouco mais além. Como é que está a situação desse país? O que está acontecendo? Então eu vou olhar muito jornal, eu vou olhar muita televisão, eu vou olhar muita internet. E aqui eu digo, assista conteúdo e material de redes seguras. Não adianta você ir para a mídia social e achar que Instagram, Facebook, TikTok é uma fonte de informação que vai dizer para você tudo o que está acontecendo em determinado país, porque não. Tem muita fake news correndo por aí. Então não caia nesse golpe, né? Não caia nesse risco, né? Procure informações de fontes seguras. Olhe um jornal, olhe uma televisão, veja a fonte que você realmente consegue acreditar para que você não caia nessas armadilhas aí de pessoas que ficam postando coisas em rede social que não são verdadeiras. Então se sintonize, olhe, observe aquilo que está acontecendo, mas em fontes seguras de informação. Isso é muito importante, tá? Vamos agora pensar um pouquinho sobre essa questão de segurança, né? A gente vai fazer uma viagem internacional. Eu vou fazer uma viagem para outro país, né? Por que eu não posso olhar na página da Interpol, né, da Polícia Internacional, quais são aquelas pessoas que estão sendo mais procuradas? Eu já disse que hoje o meu vídeo ele vai ser muito baseado na questão segurança. A gente vai falar muito sobre isso. E é uma coisa que eu faço muito na questão das minhas viagens. Então, por que não dar uma olhada rápida na paginazinha da Interpol lá e ver quais são as pessoas que estão sendo procuradas no momento? Quando você menos espera, daqui a pouco essa pessoa pode estar sentada no avião, no trem, no ônibus, bem do seu lado. Então dá uma olhada rápida, vê o que está acontecendo ali, vê o que está sendo noticiado, vê o que está sendo falado ali em relação ao país que você vai ir, para que você esteja, digamos assim, ciente, né,
do que está acontecendo em termos de segurança. Preste muita atenção nisso, porque isso é muito importante. Eu já tive muitas situações em viagens de polícia entrar dentro de avião e retirar pessoas, e pessoas que até estavam muito próximas de mim. Então a gente tem que estar alerta com aquelas pessoas que estão viajando, porque a gente está num ambiente fechado. E a gente precisa ter uma noção de quem são essas pessoas, digamos assim, né, para que a gente possa se sentir cada vez mais seguro. Então eu aconselho muito para quem vai fazer viagens internacionais, dar uma olhada na páginazinha da Interpol, ver o que os caras estão circulando por lá para você tá seguro um pouco mais para sua viagem. Agora a questão de cuidados especiais, né? Às vezes as pessoas saem lá do sul do Brasil, vamos assim imaginar, a pessoa vai para o Nordeste e ela acha que a única coisa que ela tem que fazer é tomar vacina lá contra a dengue e tá pronto. Na realidade não é isso. Quando você vai fazer uma viagem para outro lugar é muito mais que isso. De repente você vai para um safari, de repente você vai para algum outro lugar. Então, tente entender qual é a dinâmica daquele lugar que você está indo, né? Quais são as coisas que possivelmente podem acontecer naquele lugar, né? Você vai num zoológico, pesquise, veja como é que está a questão de segurança daquele zoológico, se não tem animais peçonhentos que daqui a um pouco possam estar escapando, que possa estar acontecendo alguma coisa lá nesse zoológico, enfim, no lugar que você está indo. Tente entender como é que está a questão de segurança para que você for, e se você for com a família, com amigos, que você possa se sentir bem. A gente já viu muitos casos aí de pessoas que vão em zoológico, muitas vezes perde mão, infelizmente, não são coisas boas de estar se falando aqui, mas é a verdade, perde mão, entra em situações e acaba dando acidentes. Então pense muito bem nessa questão, né? Outro ponto importante, né, dos cuidados especiais, né? Você vai viajar para o norte, nordeste, para o sul, enfim, né? Como é que está a questão climática, né, do lugar que você está indo, né? Quando eu falo climática, eu não estou falando só de previsão do tempo. Estou falando do histórico, o que pode vir a acontecer, né? Sempre tente se antecipar naquilo que você pode se prevenir para que você não acabe chegando lá numa situação que daqui a um pouco você está totalmente descuidado, né? Totalmente desguarnecido, né? Então leia um pouco sobre o lugar que você está indo. Se é um lugar que, por exemplo, tem muitos animais peçonhentos, que tipo de ação você tem que tomar, né? Pô, se me acontecer alguma coisa comigo, se acontecer alguma coisa com alguém, como que eu vou agir em questão de primeiros socorros, né? Quais são as ações que eu posso fazer, né? Visto que determinado lugar pode ter uma ocorrência maior de enxame de abelha, estou aqui usando esse exemplo agora, ou que pode ter uma questão de animais peçonhentos, enfim. Quais são as ações que eu poderia estar tomando? Leia um pouco a respeito e tente entender a dinâmica daquele lugar que você está indo. Uma outra questão essa aqui é uma das questões mais básicas que tem e que todo mundo, muitas vezes a pessoa acaba caindo. Não peça informação para estranho. Jamais. Não peça informação para pessoas estranhas. Isso parece tão básico, mas acontece. Se você está num lugar, está numa praça, está num ambiente público, está precisando de uma informação, alguma coisa do tipo, vai no guichê de informação, fala com a polícia. Se não tiver nenhuma equipe de segurança por perto, vai numa padaria, vai numa farmácia, vai em algum lugar que esteja ali por perto, mas não pergunte informações, não peça informações para as pessoas na rua. Isso é grave, isso é muito pontual. Porque à medida que você faz isso, alguém vai perceber que você está vulnerável. E se você está vulnerável, você corre grande risco. Então, não tenha o hábito de sair pedindo informação para as pessoas, até porque pode ter ações de pickpocket também pela volta. E quando você está sendo informado, pode ter ações de pickpocket. E eu tenho um vídeo que eu já preparei, que eu vou lançar agora em seguida, sobre essa questão de pickpocket em Londres. É um vídeo muito interessante, ele vai sair em breve. Um outro ponto é quando você vai fazer uma viagem de avião, né, fazer despacho de mala, né? Tenha o hábito de tirar foto da sua mala. Tire foto do lacre, tire foto da identificação, tire foto do tagzinho que vai ali na mala, tira foto do peso da mala. Se puder, faça um filmezinho da sua mala indo na esteira, tenha isso registrado, porque a gente já viu inúmeros casos de pessoas que muitas vezes vão viajar e quando vê, chega lá, tem alguma coisa dentro da sua mala. Então, cuidem isso, isso é uma coisa assim muito pontual. Tira foto, faça o registro da sua mala, até para que a pessoa que está despachando a sua mala, que ela perceba também que você está ligado, que você está antenado, né? As questões de quando a gente vai viajar de ônibus ou de avião, né? Sabe qual é, por estatística, né? Eu acredito muito em estatística. Por estatística, qual é o melhor assento do ônibus e qual é o melhor assento do avião?
Estatisticamente falando, no ônibus, o melhor lugar para você sentar é do lado oposto do motorista, bem no centro do ônibus, no lado do corredor. Segundo as estatísticas, esse é o lado mais seguro. Lado oposto do motorista, bem no centro do ônibus, no corredor. No avião, qual é o lugar mais adequado para você sentar no avião em caso de um acidente? Que é o que ninguém quer, né? Mas infelizmente por vezes ocorre, né? De novo, eu acredito muito em estatística. Segundo as estatísticas, é sentar no fundo, atrás do avião. Nunca sentar na frente do avião. Se você puder, evite a parte da asa, evite a parte da saída de emergência e tente sentar no fundo do avião. O que diz as estatísticas é que o maior número de sobreviventes em acidentes com avião são aquelas pessoas que sentam no fundo, nos últimos assentos. Depois, questão de hotel. Você vai fazer o check-in no seu hotel. Como eu já comentei, eu já fiquei em hotel de 1 estrela e já fiquei em hotel de 5 estrelas. Vamos falar naqueles hotéis que tem um desafio maior. Aqueles hotel família, aqueles hotéis que são pequenos, beira de estrada e que muitas vezes você tem que ficar, né? Nem sempre esses hotéis, eles vão ter atendimento 24 horas. Nem sempre eles vão ter isso. Você precisa se antenar com relação a isso. E nem sempre eles vão falar inglês e vão falar o seu idioma também. Então, por muitas vezes, eles acabam deixando, por incrível que pareça, já me aconteceu várias vezes, você recebe um e-mail, recebe uma notificação, os caras dizendo, ó, a chave está embaixo da pedra tal, a chave está lá no meio da floreira. Ou, já teve um caso que os caras pegaram e deixaram a chave para mim embaixo de um coelhinho. Tinha um coelhinho pequenininho perto da porta, e esse coelhinho ele era vazado, e os caras me passaram um e-mail dizendo, cara, você vai encontrar a chave dentro do coelhinho. Então, sempre que você vai viajar para esses hotéis menores que não tem serviço 24 horas, você pega e pergunta, passa e-mail, tenha por escrito, tem serviço 24 horas, sim ou não? Onde é que vai estar a chave? Onde é que eu faço o check-in? Onde é que eu faço a entrada? Já me aconteceu num hotel na Alemanha que a porta da frente do hotel ela estava fechada porque na segunda-feira você tinha que fazer seu autoatendimento. Era um hotel família e você tinha que fazer seu autoatendimento. E a porta da frente ficou trancada. A entrada é pelos fundos. Eu tinha a informação que tinha que entrar pelos fundos. E um casal que chegou posteriormente não sabia. Eles ficaram lá batendo na porta da frente e não tinha ninguém para atender. No interior da Alemanha, nesses hotéis que tem mais questões família, que são hotéis menores, muitas vezes vai acontecer isso. Segunda e terça o hotel está fechado e nem restaurante tem. Os caras vêm só para o café da manhã. Então, antes de você viajar para esses hotéis menores, se certifique que você tem todas as informações para o seu check-in, para a sua chegada, para que você não fique na mão. Eu já tenho inúmeros casos aqui que me aconteceu e hoje eu já sou calejado com relação a essa questão. Outro ponto, localização. Muitas vezes você faz um booking lá de um hotel e tal na internet, você olha fotos, imagens são lindas e maravilhosas e tal. E aí quando você chega no hotel lá, não é isso. Eu tive uma experiência para a Turquia, que eu fui de férias e a gente olhou as fotos na internet, estava tudo lindo e maravilhoso, ótimas revisões. Quando nós chegamos lá, o hotel não tinha nada a ver com aquilo que a gente viu na internet. E eu não consegui sair porque já era quase 1 hora da manhã. Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão aqui é, você fez uma reserva de um hotel, é um hotel de uma rede que não é muito conhecida, vai no Google Maps, vai no Google Street, entra no Google Street e dá uma surfada pela rua, dá uma circulada, vê, se oriente, veja se o ambiente é seguro, veja se o ambiente é legal, dá uma olhada na cara do hotel e se condiz com aquilo que está lá na internet. Porque muitas vezes o que está na internet é uma coisa e o que você olha no Google Street é outra coisa completamente diferente. Então, de novo, se é um hotel desconhecido, faça isso. Vá no Google Street e você vai se surpreender muitas vezes com aquilo que você vai ver de fato. E é importante também você fazer essa varredura para que você possa ver o que tem perto desse hotel também. Se tem posto de gasolina, se tem restaurante, se tem comida. Daqui a pouco você chega muito tarde e não tem comida no hotel, aquela coisa toda, você fica à mercê ali, né? Então daqui a pouco você já sabe o que tem ali em termos de segurança, se tem iluminação, como é que não é. Então use a tecnologia que está a seu favor, né? Então o Google Street eu acho que é uma coisa assim perfeita para essas questões de localização. Depois a gente tem uma outra situação. Você fica num hotel um pouco melhor, e etc e tal, aquela coisa toda. Você está viajando a negócio com a família e tal. Você sabe, eu tenho um vídeo já até no canal explicando sobre isso. Qual é o melhor andar para você ficar num hotel, né? Então, segundo os agentes de segurança, né, a maioria dos agentes de segurança, né, de serviços,
em relação a isso, eles gostam de ficar entre o terceiro e o quinto andar. Esses são os hotéis, desculpa. Esses são os andares mais preferidos, porque é fácil para você evacuar o hotel. Se tiver algum problema de enchente, de roubo, etc., você está relativamente seguro entre o terceiro e o quinto piso. Se dá um incêndio, se dá um sinistro, se dá qualquer coisa, você tem como sair rapidamente a pé, porque daqui a um pouco não vai ter elevador funcionando se isso acontecer e você vai ter que caminhar. Então imagina aqui, ó, o Hotel Ashard aqui, né, em Londres, aqui, ele tem 244 metros de altura. Se você fica lá, né, num determinado andar lá, imagina que você está a 100 metros de altura, né? Você precisa evacuar, você vai ter que ter um bom preparo físico para conseguir descer pelas escadas. Então, pense nisso, pense na sua segurança, como que você consegue evacuar e como que você consegue sair rápido do quarto que você está, né? Eu, particularmente, não gosto de ficar em andares muito altos, eu sempre tento ficar nessa questão aí de terceiro ou quinto piso, porque eu me sinto mais confortável também, é mais rápido também para entrar, mais rápido para sair, e qualquer coisa que acontecer, eu tô ali pertinho, eu consigo sair muito rapidamente, né? Então fica a dica aí, terceiro e quinto andar. Depois, essa questão dos pertences pessoais, né? Muitas vezes as pessoas chegam no hotel, vai lá, coloca suas coisas dentro ali, né, do safe ali, deixa ali, passaporte, tudo e tal, e vai sair, vai passear, vai dar suas voltas, né, por questão de segurança, né? Se acontecer qualquer coisa nesse hotel, as suas coisas vão estar tudo ali dentro. Então, qual é a minha sugestão? É quando você chega no hotel da noite, você pega todos os seus pertences e bota tudo dentro de uma mochila e deixa tudo dentro da mochila. Se você precisar sair rapidamente do hotel, qualquer coisa, você não vai ter que estar lá decorando senha, daqui a um pouco esqueceu a senha, aquela coisa toda, e vai ter que deixar documentos importantes para trás. Então, quando eu chego no hotel de noite, eu vou lá, abro a caixinha ali, boto as minhas coisas tudo na minha mala, deixo tudo prontinho, uma muda de roupa certinho. Se eu tiver que evacuar, a única coisa que eu vou pegar vai acabar sendo a minha mochila e eu vou, puf, dar no pé. Uma outra coisa, tenha com você uma lanterna, é extremamente importante. Imagina que faltou energia elétrica, aquela coisa toda, e você vai ter que sair pelas escadas de emergência. Como você vai sair? Muitas vezes os hotéis têm geradores, etc, a coisa funciona. Mas vamos pensar aqui no pior caso, né? Não tem gerador, não tem nada, é um hotel muito simples e você vai sair no escuro e vai cair na escada. Então sempre tem uma lanterninha com você, faz bem. Eu tenho uma lanterninha pequenininha, ela é do tamanho de uma, ela é do tamanho de uma caneta, a lanterninha que eu tenho. Ela tá sempre comigo para qualquer coisa no metrô, enfim, aonde eu tô. Ela me ajuda, ela tem um alcance muito bom. Então, uma dica para você é sempre tenha uma lanterninha por perto, você nunca sabe, daqui a um pouco pode ser uma questão bastante importante, bem interessante para você. Se a gente está dentro do hotel, de novo, estou falando essa questão da iluminação, até botei um lampião aqui para chamar bem a atenção. Se certifique da iluminação do hotel, veja onde estão os extintores de incêndio quando você está entrando no hotel. Dê uma olhada nas rotas de fuga, como que você faz para chegar, para sair. Tenha com você algumas coisas de primeiros socorros, porque vai que você precise. Deixe naquela mochilinha que eu acabei de falar. Coloca lá dentro alguma coisa, um band-aid, alguma coisa que você precisa, uma medicação, alguma coisa do tipo. Tenha tudo isso à mão, você nunca sabe o que pode acontecer. O mais importante para mim aqui é você se orientar dessas questões de segurança. Onde estão os extintores? Mapa de risco, como que você sai, quando você sai, e se puder dar uma olhada na saída de emergência e veja como é que é a escada, porque teoricamente, né, segundo as normas, as escadas deveriam ser seguras, mas a gente nunca sabe até que você veja. Então, se puder um dia, use a escada de segurança. Saia um dia pela escada e dá uma olhada, e você já vai ver por você mesmo como é que é o corrimão. É liso, é escorregadio. A gente sabe que dentro da norma deveria ser, mas não necessariamente vai ser. Como é que é essa questão? Uma escada caracol, uma escada reta, como é que é o tamanho do degrau, desliza, não desliza, quantos andares são, etc. Liga o desconfiômetro. Um dia na semana, pega e faz uma atividadezinha, ou sobe ou desce pela escada de segurança e vê como que você funciona, até para você se sintonizar em que lado você vai sair, qual parte da rua, onde que é a área de refúgio, né? Então dê uma olhada nisso que eu acho que é uma questão bastante interessante. Depois, questões de alimentação. Quando você vai num outro país, olha eu aqui na Tailândia, ó. Isso é uma viagem para a Tailândia que eu, minha esposa e meus filhos a gente fez. E é muito perigoso, gente. Quando você tá num outro país, não se arrisque demais com questões de alimentação. Aqui o que que eu fiz? Eu estava na Tailândia, eu entrei na brincadeira, acabei comendo um escorpião, comendo uma barata, comendo alguns insetos, que era uma coisa que eu queria fazer.
E graças a Deus estou aqui, estou vivo, estou bem, não aconteceu absolutamente nada de ruim. Meus filhos também experimentaram inseto, minha esposa também. Mas olha só, olha a loucura que eu fiz. Eu comi um escorpião, comi uma barata e comi insetos, né? Isso é uma coisa assim que a gente tem que ter cuidado, porque daqui a um pouco, se você tem algum problema de saúde, tem alguma intolerância, alguma coisa assim do tipo, no dia seguinte você está no médico. Outra coisa, os alimentos, como são preparados, onde eles são armazenados, onde eles são guardados. Dá uma olhada. Essas questões de comida de rua, muitas vezes essas questões de comida de rua, elas têm esse problema. Você não sabe ao certo como é que elas são feitas, como é que elas são preparadas. Então fica de olho. Tente olhar, veja. Comida muito temperada, às vezes, pode estar escondendo alguma coisa. Água da torneira, não tome, jamais tome água da torneira. Se você está num outro país, leva sua garrafinha d'água, compra água, mas não toma água da torneira, pelo amor de Deus. Aqui, questões de paradeiro. A gente já viu algumas situações, inúmeras situações não muito boas, de pessoas que muitas vezes viajam em grupo ou viajam sozinhas e que não informam onde estão e que não dizem o que estão fazendo e nem para onde estão indo. E a gente já teve no Brasil, inclusive, não muito tempo atrás, notícias muito ruins assim de pessoas que estavam viajando e infelizmente se perderam. Então, pelo amor de Deus, quer fazer aventura? Não tem problema nenhum, faça a sua aventura. Faça com segurança. Olha o sapato que a menina está usando. Ela está com uma mochila, está com roupa leve, ela está de óculos, ela está com um relógio. De repente tem GPS, daqui a um pouco tem bússola nesse relógio, né? Então, do tipo assim, você vai fazer esse tipo, né, de situação legal, bacana, você tem todo o direito de fazer isso. Mas, pelo amor de Deus, use os EPIs corretos, use a roupa adequada, se sintonize, leia os mapas com antecedência, verifique o local, veja o histórico de ocorrências daquele local, esteja preparado, leve comida com você, leve água, leve lanterna, leve coisas que são importantes para caso algum sinistro acontecer. E sempre diga aonde você está. E nunca fique até tarde, nunca fique no escuro. E de novo, falei a questão dos animais peçonhentos no slide atrás, né? Você deveria ter na sua mochila ali alguma coisa de primeiros socorros, alguma coisa de medicação, alguma coisa assim para que você possa se automedicar, para que se alguma coisa acontecer você tá bem. Mas o mais importante aqui é faça isso com segurança. Se não tiver seguro, não faça em hipótese alguma. Sua vida é a coisa mais importante que você tem. E se certifique que você vai falar para alguém, que você de vez em quando vai estar passando informação para alguém. Ó, estou no lugar tal, subi no lugar tal, cheguei aqui, estou voltando, não está chovendo, tá ok. Mantenha a comunicação, mande foto do local que você está. Porque se acontecer qualquer coisa, a foto vai dar para localizar por GPS. E a pessoa vai ter como ver, as equipes de segurança vão ter como ver onde você está. Então mantenha a pessoa que você está informando ciente de onde você está e o que você está fazendo, porque isso é muito importante. Isso salva vidas. Leve isso muito a sério, por favor. Depois, lista de contatos. Isso aqui eu tenho já no meu celular, inclusive num dos vídeos ali eu já comentei essa questão. Eu tenho uma lista de contatos que as iniciais é sempre com um determinado código. Então, se eu precisar puxar aquele código de hospital, de vizinho, de médico, de a pessoa que eu deixei como contato, que eu estou informando o meu paradeiro e tal, essa listinha que eu tenho uma letrinha no meu celular que eu uso e ela é a letrinha-chave que vai puxar todos esses contatos automaticamente. Então, quando eu estou viajando para a Alemanha, eu uso uma letra X e eu já sei que eu vou sempre achar todos os contatos que eu tenho lá na Alemanha, só com aquela letrinha vai listar tudinho para mim. Quando eu vou viajar para a Turquia, eu já tenho uma listinha ali da equipe de segurança e todo mundo que eu estou viajando, e eu vou botar uma letrinha X no meu celular e vai puxar todos aqueles contatos de forma rápida. Então faça isso é segurança. Não deixe para na hora que você está lá precisando de alguma coisa, ter que estar procurando o nome, ver, não sei o que, aquela coisa toda, funciona, não funciona, você perde um baita de um tempo. Isso precisa ser rápido. Então já tenha os telefones catalogados, já tenha tudo certinho. E se der de preferência ainda, faça uma chamada telefônica para garantir. Mas nunca viajem sem uma lista telefônica de contatos de emergência. Isso, de novo, salva vidas, é fundamental. Tenha isso com você e se certifique que você nunca vai deixar isso para trás. Depois, questões de imigração.
Hoje em dia, cada vez mais, essas questões de imigração vocês estão vendo na televisão, que elas estão cada vez mais difíceis, né? Então, dependendo do país que você vai, nós brasileiros, graças a Deus, a gente pode circular por muitos países, mas isso não significa que a gente não pode passar por alguns contratempos de vez em quando. Então, viagem de negócios. Peça uma carta convite para o seu fornecedor. Vai ficar na casa de um amigo. Peça para esse amigo fazer uma carta convite para você. Eu já recebi algumas pessoas aqui na minha casa e fiz a carta convite. E aí você bota ali os dados da pessoa, bota o passaporte da pessoa, bota os seus dados, o seu endereço, o seu telefone. Isso dá muita credibilidade. Isso é muito importante. Então, hoje em dia, mais do que nunca, tenha uma carta convite na mão, seja uma viagem de negócios ou seja uma viagem a lazer. Isso é muito fácil de fazer, você pode fazer até à mão, desde que os dados estejam corretos, isso é fundamental. Seguro viagem também é uma coisa muito importante, já passei por alguns contratempos em alguns aeroportos, pessoas me pedindo essa questão do seguro viagem. A empresa que eu trabalho tem, de novo, na minha lista de contatos, lá já está lá todas as informações sobre essa minha questão de seguro viagem, está ali telefone, o código de seguro que eu tenho que usar, se eu estiver num determinado país, eu tenho um código que eu posso usar. Então, tenho isso em mãos porque na imigração, muitas vezes você pode precisar apresentar. E a carta convite, cara, assim, é uma dica, assim, super valiosa, assim, pense nisso. Depois, vamos entrar aqui agora um pouco aqui num outro tópico aqui, né? Eu chamei, tem 2 slides aqui que eu fiz. Um eu fiz a Festa Animada parte 1 e o outro é Festa Animada parte 2. Vocês já vão entender o que isso significa. Cara, você vai para um outro país e você chega de noite e você vai conversar, confraternizar com amigos ou pessoas que você acabou de receber, de conhecer. Jamais, jamais, com letras maiúsculas, jamais deixe a sua bebida, aquilo que você está tomando, sobre a mesa e saia, vá no banheiro, vá falar com alguém, ou de repente vai na rua fumar, ou vai de repente falar com alguém no celular, aquela coisa toda, e deixou o copo ali daquilo que você está bebendo, água, cerveja, vinho, enfim, deixa em cima da mesa. Nunca, com letras maiúsculas, nunca deixe desguarnecido a bebida que você está tomando. E se alguém já trouxer a bebida para você já servida, desconfia. O correto é você trazer a bebida lacrada ou trazer a bebida e abrir na sua frente. Essa coisa de você pedir uma água para alguém e o cara já vem com um copo d'água servido, já me aconteceu isso na Áustria. Eu pedi água, a pessoa me trouxe água servida. Eu disse assim, não, eu te pedi uma garrafa de água, eu não te pedi água da torneira, porque eu não tomo água da torneira, por uma questão de infecção e por uma questão de segurança. Eu fiz a pessoa me trazer uma garrafa de água fechada para que eu mesmo abrisse e eu me certificasse. Porque na maior das boas intenções da pessoa, às vezes a pessoa quer te servir, ele quer te ajudar, mas você não sabe. Então, se trouxer, principalmente água da torneira, não toma, e se trouxer alguma bebida já servida para você, desconfia. Você vai ter que estar muito confiante para fazer isso. Porque se o cara botar um comprimidinho lá na sua bebida e você sair ali na rua para conversar com alguém ou voltar, você vai tomar aquilo ali, você vai acordar no dia seguinte, você não vai saber nem aonde você está. Então, nunca, com letras maiúsculas, nunca aceite isso e nunca deixe o que você está tomando de forma desguarnecida. Isso é grave, hein? Depois, a Festa Animada parte 2. Em inglês, o famoso Honey Trap. O que é o Honey Trap? O Honey Trap, você saiu numa viagem, você foi lá para Phuket, lá na Tailândia, e aí você acha que durante a noite você vai fazer a festa e você vai se divertir à reveria. Tá no direito de se divertir, tá no direito de aproveitar, e daqui a um pouco conhecer alguém, enfim, o que seja. E aí você vai, aquela coisa toda, acha que conhece uma pessoa bacana, acha que conhece uma pessoa legal e etc, aquela coisa toda, quando você acorda no dia seguinte, não tem passaporte, não tem cartão de crédito, não tem nada e pior, ainda pode ter até questões de tráfico humano. Então, leve muito a sério com quem você vai se relacionar quando estiver num outro país. Leve muito a sério isso, porque isso é super importante. Eu já viajei inúmeras vezes para a Rússia. E é super comum você estar num hotel e daqui a um pouco vem as meninas lá, eu sou estudante universitário, eu estou trabalhando, estou com dificuldade financeira, tenho filho, não sei o quê, vamos ali numa boate, vamos em algum lugar, vamos tomar alguma coisa, eu conheço um lugar bacana, um lugar badalado, você pode ir, você pode tomar. Isso é fria, isso é fria. Se a pessoa já vem no hotel, já vai conversar com você, já vai convidar você para ir num outro lugar para tirar você do hotel, pelo amor de Deus, né? Não dá para cair no conto do bilhete, né?
E é super comum em alguns países eles usarem essas iscas, usarem essas meninas, usarem algumas situações para trazer para perto de você e aí querer tirar você do hotel, ou até mesmo você tá andando na rua, eles abordam muito você quando você está entrando no hotel. Eles já ficam perto do hotel, porque sabe que tem muito estrangeiro. E aí ali as meninas ficam, tudo bem vestidinha, tudo bem bacaninha, aquela coisa toda e tal, perfumada. Vem quer conversar com vocês, eu sou universitário, não sei o quê, vamos num lugar tal, vamos tomar alguma coisa, vamos se divertir. E a pessoa acaba indo e daqui a um pouco nem volta, né? Então, tipo assim, não faça isso. E olha, se você estiver sozinho, então pior ainda, em hipótese alguma. Quando você viaja sozinho, a sua atenção tem que ser mega redobrada, porque você fica super vulnerável num outro país e muitas vezes não fala o idioma local. Eu já fui abordado inúmeras vezes em porta de hotel na Rússia e nunca vou ir. É uma coisa que eu nunca vou fazer porque a minha segurança é o mais importante e isso acontece. Então tome muito olho com essa questão do honey trap, né? Essa questão da armadilha do amor, né? A questão dos rituais locais, isso é uma outra coisa muito importante, tá? Você vai em algum determinado local, vai num outro país, a pessoa lá acaba é, comendo com a mão, acaba tendo determinados rituais. Olhe isso, observe, não deboche, né? Não é para rir e é para você respeitar, porque você está ali para aprender sobre a outra cultura. Eu fui num aniversário de uma família indiana aqui e demorou um pouquinho a comida para sair, os meus filhos já estavam loucos para comer, né? Eu disse para eles, não, vocês têm que esperar, porque a gente está no aniversário, vocês têm que esperar. E olha só que bacana. O, a família do aniversário ali, da menina que estava de aniversário, estava esperando todo mundo chegar. E aí, quando chegou o último convite, eles pediram para todo mundo se levantar na mesa e fizeram uma oração e fizeram um agradecimento pela comida que estava ali. E só depois disso, depois que chegou o último convidado, que eles começaram a servir a comida e ainda fizeram uma oração antes disso. Então, são coisas super importantes. Olha, observe como que é o comportamento, né, de outras culturas e faça isso como parte do seu aprendizado, né? Uma coisa super bacana. Para mim foi uma lição muito interessante. Questão de consciência situacional. Isso aqui é um dos assuntos que eu mais gosto, né? Você vai viajar para um outro país e você de novo não olhou o jornal lá, dos primeiros slides que eu falei, você não olhou o jornal. E aí você não se informou, você não sabe o que está esperando você. Aí quando vê, você chega lá no outro país, tem uma greve que está acontecendo, tem um motim, tem uma questão super perigosa, ou você entra num ambiente, entra num cybercafé, vai tomar um café, vai tomar um chá, vai tomar alguma coisa, e você sentou lá e está totalmente desconectado do mundo, e você não sabe que aquele lugar que você está tem os maiores índices de ocorrência. Ou quando você está andando na rua, principalmente está sozinho, tem 2, 3, 4, 5 pessoas na volta de você, desconfia. Olha para trás, veja o que está acontecendo, se sintonize. Porque muitas vezes são quadrilhas e são grupos que estão fazendo essas ações. Então tenha sua consciência de estar ligado. Muitas vezes a pessoa bota fone de ouvido, bota música alta, fica falando no celular, fica fazendo uma série de coisas e não presta atenção no que está acontecendo no seu redor. De novo, vulnerabilidade é facilidade. E a pessoa do mal, ela consegue avaliar a vulnerabilidade das pessoas. Não seja vulnerável, porque se você for, você tem grande chance de cair nos golpes. Depois, parada técnica. Isso aqui também é um outro slide aqui super bacana. Eu fui fazer uma viagem da Áustria para a Eslovênia e viajei nesse ônibus Flixbus. E aí o que acontece? Esses ônibus eles andam em trânsito, ele sai lá da Alemanha e quando ele atravessa a Europa, vai lá em Budapeste, faz uma volta, não sei o quê, vai na Eslovênia, vai não sei para onde, aquela coisa toda e tal. Ele não tem um paradeiro fixo, ele para em rodoviárias e às vezes ele não para em rodoviárias. E aí eu estava indo para a Eslovênia e o ônibus parou. E o motorista falou 5 minutos de parada técnica, aquela coisa para comprar uma coisa e para ir no banheiro rapidinho. Um casal que estava do meu lado desceu, eu acabei ficando ali porque era o meu lugar. Um casal que estava ali do lado desceu. E você acredita só o que esse casal fez? Aqui, olha a mochila. O casal deixou a mochila com os documentos e com tudo dentro do ônibus. Eles tiveram dificuldade de achar o banheiro, com certeza levaram mais de 5 minutos, não prestaram atenção, quando eles voltaram o ônibus tinha partido. E o ônibus partiu com a mochila, partiu com o passaporte, com o documento, partiu com tudo. Eles estavam lá na Eslovênia, as pessoas que estavam ali para atender não falavam inglês e eles ficaram sem documento, sem dinheiro, sem absolutamente nada. E a pessoa que estava ali atendendo eles não falava inglês. Então foi um problemão até eles conseguirem resolver isso, ligar para o ônibus para daí ver a sua mochila.
Vai fazer a parada técnica por questões de segurança, independente se você ficar 5, 10, 15, 20 minutos, leva a mochila com os documentos junto. Por que deixar os documentos pessoais dentro do ônibus? E as pessoas que ficam dentro do ônibus, você consegue confiar nas pessoas que estão dentro do ônibus? Eu não confio. Então, se eu vou descer, a minha mochila vai junto comigo. E se o ônibus partir, os meus documentos estão comigo. Imagina a aflição dessa família que acabou perdendo aí os documentos e etc., tudo no outro país que nem fala o idioma, né? Horários e itinerários. Eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre Milão, porque a gente teve situações muito desagradáveis em Milão, muito desagradáveis mesmo. E a gente ficou em Milão e a gente usou Milão como uma cidade satélite para a gente estar viajando para os outros lugares. E a gente foi para Veneza. E a gente pensou, não, vamos para Veneza hoje, a gente volta no final do dia. E eu nunca gosto de viajar de noite. Aí eu deixei para voltar às 5 horas da tarde, calculei o horário, ia chegar 8 horas mais ou menos em Milão, ia estar tudo certinho durante o dia ainda e tal, perfeito. Acabamos pegando um trem que ele era pinga-pinga, ele parava em tudo que era lugar. Acredite, nós chegamos 10 horas da noite em Milão. E aí, para variar, a gente pegou o trem para o lado errado e a gente acabou caindo num bairro Boca Braba, em Milão. E aconteceu uma situação muito desagradável. A gente não foi assaltado, a gente não foi roubado, mas a gente estava um detalhe de acontecer, um fato assim muito marcante pra gente. E eu até vou fazer um vídeo, a hora que eu me sentir melhor, eu vou fazer um vídeo sobre esse fato de Milão, mas eu vou precisar mais tempo para me estruturar melhor, até emocionalmente, para poder fazer isso, porque foi uma situação muito ruim que aconteceu. E até hoje eu e minha esposa a gente fala muito sobre essa questão de Milão. Então, cuide os itinerários, não volta de noite para o hotel, não dá chance para o azar. Se puder, volta um pouquinho mais cedo, né, para sua cidade satélite, para o seu Airbnb, para o seu hotel, enfim, para onde quer que você vai ficar, mas não anda vulnerável de noite na rua. E nesse dia a gente ficou vulnerável. E a gente passou por uma situação muito desagradável. Em algum momento eu ainda vou fazer um vídeo para falar sobre isso, mas cuide essa questão de horário e itinerário, principalmente quando está se deslocando de uma cidade para outra de vai e vem, né? Hotel versus acomodação. Às vezes você pergunta, fico num hotel ou fico numa acomodação? O que é melhor, né? Tem pessoas que gostam de hotel, tem pessoas que gostam de acomodação e etc e tal. Eu sou do hotel. Eu particularmente não me sinto bem em acomodação. Se eu for ficar numa casa, eu vou olhar tudo que é tomada, eu vou olhar tudo que é parede, eu vou olhar tudo que é quadro, eu vou ver tudo para ver se não tem escuta ou se não tem câmera lá dentro. Eu sou super precavido com essas questões, nunca me aconteceu nada. Até em hotel, às vezes eu entro em hotel e eu fico procurando tomada, desligo a luz de noite, fico olhando para não ver se tem ponto de luz, para ver se não tem câmera escondida, para ver se não tem questão de gravação de áudio. E uma casa, para mim, me deixa muito vulnerável. E eu não vou colocar minha família em risco. Então, eu não gosto de ficar em acomodações. Eu prefiro hotel que eu acho um pouco mais seguro. Mas se você vai ficar em acomodação, gosta de acomodação, entra, olha, vê as questões de segurança, vê como é que é trava de porta, vê como é que é trava de janela, dá uma olhada para ver se não tem escuta, dá uma olhada para ver se não tem câmera, cuida tudo, vê essas questões se tem gás, se não tem gás, vê como é que essas questões de água, de eletricidade, enfim, observe tudo, porque você é o responsável pela casa. E se você não tiver essas informações, você pode fazer alguma coisa errada. Então tome muito cuidado quando você ficar em acomodação, não tem nada de errado nisso. Mas se for fazer isso, tome muito cuidado com aquilo que você está fazendo. Essa questão de pick-up point, né? Você vai viajar, você vai para um outro país, você vai para um outro lugar, um aeroporto que você não conhece, e aí você recebe a notificação do seu motorista dizendo, eu vou esperar você lá no pick-up point. Onde é que é esse pick-up? Pick-up, né, é o local de coleta, né, da pessoa, né? Você sai do aeroporto lá e você se depara, meu Deus, onde é que está meu carro? Já me aconteceu muito de viajar para a Alemanha, muitas vezes, e o motorista dizer que me espera e o cara não me espera no saguão. Até tem um vídeo que eu comentei sobre isso. O cara me espera lá do estacionamento e eu tenho que sair, muitas vezes sem internet, procurando o cara para saber onde é que é o ponto de coleta. Quando nós viajamos para a Tailândia também foi bastante complexo essa questão, porque a gente não achou o ponto de coleta, já era meia-noite passada, e a gente tem que ficar perguntando para os outros, e de novo, perguntar lá no slide que eu falei anterior, a vulnerabilidade. Isso é muito ruim ter que fazer isso, a gente não tinha celular, não tinha internet, então quando você fizer reserva de carro, o que quer que seja, pede e-mail com a localização exata. Peça o cara tirar uma foto, botar lá no e-mail,
descrever certinho onde é que é o ponto, o horário e o local, porque tem muito lugar que o cara fala, não, é só na saída do aeroporto, sai no aeroporto desse tamanho aqui, você vai ficar 3 dias procurando lugar de coleta, e de novo, vai ficar vulnerável, porque muita gente vai ver que você está perdido. Então se certifique muito por essa questão do ponto de coleta, isso é muito importante. Os tickets e passagens e multas, né? Eu já levei multa de ônibus, por incrível que pareça, na Suíça, porque eu comprei uma passagem para a Parada Norte e eu acabei descendo na Parada Sul. Eram 3 minutos entre uma parada e outra. 3 minutos. E eu não sabia e eu não percebi. E não é que entra o fiscal, e o fiscal me pede a passagem, eu mostro a passagem pro cara, e o cara falou, não, mas tu ia pro sul, aqui é Parada Norte, etc, aquela coisa toda e tal. O cara acabou me aplicando uma multa. Uma passagem que era um franco e 50, eu acabei pagando 90 francos por uma parada. Então, compre os tickets e as passagens corretas. Muitos meios de transporte na Europa não têm o fiscal ali com você. Você paga com o cartão de crédito, você compra um ticketzinho e tal. Se esse cara entrar e fiscalizar você e você não tiver, você vai pagar muito. Então, se certifique que você faça isso. Até porque, por vezes, você acaba relaxando, acaba ficando muitos dias na cidade, acaba usando transporte público, vê que os caras não têm fiscalização, não tem nada, você dá aquela relaxada e diz, hoje eu não vou comprar ticket. É justamente naquele dia que entra o fiscal e você acaba levando. Então, se certifique que você compra os tickets corretos, porque quando o cara vê que você é estrangeiro, muitas vezes os caras dão mole e muitas vezes não dão. E eu tive um caso aí que eu acabei pagando uma grana do caramba por causa de uma parada e por causa de uma desinformação minha que eu não olhei com atenção. A questão das vestimentas e tradições, né? Você vai para um outro lugar. Aqui está eu e o meu filho numa mesquita na Turquia. E antes da gente entrar na mesquita, a gente tem que lavar pé, lavar a mão, se higienizar, se limpar para poder entrar e tem que ser descalço. Você não pode entrar com calçado. Não pode entrar de bermuda. Mulheres não podem entrar de vestido e saia, muitas vezes tem que cobrir o cabelo. Sempre que você for num lugar assim, se certifique quais são as regras do local. Isso é muito importante. Você tem que aprender a respeitar, tem que aprender a seguir as normas de um determinado lugar, porque isso faz uma diferença. Para alguns países, isso é muito sério. Eu tenho uma vizinha aqui que ela é do Oriente Médio e o marido dela ele vai para academia comigo. Quando a gente se encontra junto no elevador, etc., a gente conversa. E quando está no elevador só eu e ela nem olha para mim. Ela aperta ali o botãozinho pro andar que ela vai ir, ela não me cumprimenta, ela não fala comigo. E ela não fala comigo porque ela não gosta de mim ou por qualquer tipo de preconceito, não tem nada a ver. É cultural a coisa, é cultural. Quando ela tá com o marido dela, ela fala comigo. Quando ela tá sozinha, ela não fala. E eu respeito isso, é o jeito dela. E eu não vou destratar ela por causa disso, porque eu entendo que é uma questão da cultura dela. Eles não têm o hábito de cumprimentar homens na rua. E eu aceito isso porque faz parte da cultura da pessoa, né? Quem sou eu para dizer que tem que fazer ou não tem que fazer, né? Então atentem muito para essas questões de vestimentas e tradições de determinados lugares para que você não tenha nenhum tipo de contratempo, né? A questão dos costumes locais, né? Aqui entra um pouquinho em linha com o slide anterior, né? Tem muitas pessoas, muitos países, muitos lugares que não gosta daquele jeitinho brasileiro. Não gosta do abraço, dos 3 beijinhos, daquela coisa, oi, linda, maravilhosa, como é que você está hoje? Tá lindona, tá assim, tá assado, nossa. Não, tem países que não se aceita isso. Tem países que não aceita nem essa questão do contato. Eu acabei de comentar sobre a minha vizinha e tá tudo bem. Então não vá para outro país achando que você vai chegar lá, oi, lindo, maravilhoso, sair abraçando lá a esposa do cara, a namorada do cara, aquela coisa toda e tal. Isso pode ser um grande problema. Respeite, olhe, de novo, olha jornal, pesquisa, vê como é que são as questões da cultura local, para que daí você possa entender que aquilo ali não é aceitável dentro daquela cultura e respeite isso. Nós brasileiros, a gente tem esse hábito do abraçar, beijar, falar, rir, não sei o que, aquela coisa toda, gargalhada, 3 tapas aqui, se abraça. Muitos países não é assim. E você precisa entender e precisa respeitar isso, porque, de novo, é uma questão cultural, né? As ideologias, esse aqui é um dos slides mais importantes que eu tenho, tá? É, quando você está viajando para um outro país, de novo, leia, pesquisa e se informe sobre aquele determinado país. Nunca, jamais, com letras maiúsculas, fale de política, fale de religião,
fale de futebol, até às vezes, de esporte. Cuida muito bem o assunto que você vai trazer. A gente está vendo que o mundo está passando por constantes transformações. Guerra no Oriente Médio, questão da Ucrânia, questão da Rússia, questão dos Estados Unidos, questão de muitos outros países, entendeu? Você vai viajar para outro país, cara, pelo amor de Deus, não me fala de política com os caras. Tem pessoas que nem gostam. Eu, particularmente, não gosto de política. Eu não gosto. A pessoa vem falar de política comigo, eu já não curto. Tu tem o teu partido, eu tenho o meu partido e ponto final. Eu não vou aqui ficar falando de A, B ou C, tu tá entendendo? Eu, particularmente, não gosto, me sinto incomodado com questões de política. Imagina que você vai para um outro país e não sabe com quem você está falando. Então, não fala de política, não fala de religião e não fala de esportes e costumes. Quando eu morei na Argentina, eu tive um problema muito grave com o motorista da empresa que foi me pegar no aeroporto. Ele foi me pegar no aeroporto e perguntou de onde eu era, brasileiro, aquela coisa toda e tal. Começamos daqui, começamos dali, começamos a conversar e tal. E aí vem aquela famosa pergunta, né? Maradona ou Pelé? E eu, na minha inocência, eu digo, cara, se tu quer saber a resposta correta, eu sou brasileiro, para mim é Pelé. E a partir dali, eu falando com o argentino, e o cara dirigindo no carro comigo e tal, a conversa começou a tomar um rumo muito ruim. E aí eu tive que maneirar um pouco, não nos meus comentários, mas eu tive que tentar mudar a cabeça do motorista, porque a coisa começou a caminhar para um lado que não estava interessante. Porque eu simplesmente falei que para mim o melhor jogador de futebol do mundo era Pelé. Cara, tu me perguntou, eu te falei. Se tu gosta do Maradona, eu vou respeitar a tua ideia. Mas a ideologia do cara não era essa. E a conversa ficou tão ruim que o cara chegou a estacionar o carro. E o cara disse assim, cara, daqui a pouco eu vou pegar e vou te deixar aqui. E eu disse, tia, tu tá trabalhando para a empresa que eu trabalho. Então, tipo assim, se tu me deixar aqui na rua, não tem problema nenhum. Eu vou pegar um táxi, eu vou pegar alguma coisa, mas quando eu chegar lá, eu vou ter que reclamar do teu serviço. E a conversa tomou um rumo muito ruim. Então aquilo para mim foi um grande aprendizado nas minhas viagens, foi um aprendizado gigante. Quando você está viajando, cuida da questão ideológica. Zero política, zero religião, zero futebol, costumes locais, não se fala, não se discute, se respeita, muda de assunto, é a melhor coisa que você tem para fazer. A questão da atenção aos sinais, isso aqui é outro ponto importante, tá? Você viaja para um país, começa a fazer muitos sinais, muitas coisas, né? Por exemplo, aqui na Inglaterra, quando você pede duas coisas, você tem que fazer assim com a mão, ó. Você não pode fazer assim, tem que fazer assim. Porque na Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, os arqueiros ingleses eram muito bons. Eles eram muito bons. E a França, quando pegava esses arqueiros, fazia o quê? Ia lá e cortava os dois dedos do cara. Os franceses iam lá e cortavam os dois dedos do cara, o cara ficava sem os dois dedos. E aquilo começou a virar um deboche. Então, na Inglaterra, essa questão de você fazer o sinal de dois assim é a mesma coisa que você fazer assim com o dedo do meio, porque agora eu não vou fazer aqui porque eu não posso. É a mesma coisa que você fazer assim com o dedo do meio. Isso é muito grave. Então, se você está aqui na Inglaterra, vai pedir duas coisas, peça assim e não assim, porque é muito ofensivo. A mesma coisa esse sinal, né? Para alguns países da América Latina, esse sinal aqui ele pode não ser muito bem visto também, né? E aqui para quem curte música e tal é uma coisa boa, né? A outra questão da mão também, né? A questão na Grécia, né? Isso tem um significado muito ruim que eu não vou traduzir aqui, né? Por questões de YouTube. E para muitos pode parecer legal. Eu tive uma situação quando eu fui na Alemanha, eu sempre passava pela fábrica e cumprimentava todo mundo de manhã. E eu estava descendo a escada com o fornecedor e vi um amigo meu. E o cara me cumprimentou de longe, eu peguei e levantei a mão pro cara. Peguei e digo, como é que tá? Como é que tá? Tudo bom? Levantei a mão pro cara assim e tal, né? O fornecedor chegou para mim e disse assim, cara, tu tá na Alemanha, tu cuida como tu levanta essa tua mão. Porque da forma que tu está levantando essa mão, durante a Segunda Guerra Mundial tinha uma pessoa que fazia isso. E isso tem um significado muito ruim aqui na Alemanha. E eu pegava e levantava a mão assim toda hora, né? Eu digo, meu Deus do céu, imagina só, olha só o que eu fiz. Não por desconhecimento, mas por desatenção. Então, cuida essa questão dos sinais. De novo, vai para outro país, cuida. Vai fazer sinal assim, vai fazer sinal assim, vai fazer sinal assado, vai fazer sinal aqui, vai fazer sinal não sei do que. Cuida, porque isso tem muitos significados, significados muito ruins. E isso pode se tornar uma coisa muito grave. Comportamento suspeito, aqui é um dos assuntos que mais me chamam a atenção, tá dirigindo o carro, alugou um carro, chegou no estacionamento, foi em algum lugar, preste atenção, principalmente estacionamento.
Chegou no estacionamento, estacionamento não é lugar para chegar ali no carro e ficar olhando e ficar não sei o que, ai que lindo esse shopping aqui. Primeiro, quando tá descendo, já olha se tem algum carro perto do seu. Se tiver algum carro perto do seu, olha se tem alguém dentro desse carro. Se tiver alguém dentro desses carros, desconfie. E de repente, qualquer coisa, faz a meia volta e chama o pessoal da segurança. Se não tiver, se tiver carro, não tiver ninguém por perto, nada, pega suas coisas, bota bem rapidinho dentro do seu carro e vaza. Porque shopping é um dos lugares que mais tem ataque. E a gente tem visto isso na televisão toda hora. As pessoas acabam pegando, olhando, chega ali, o shopping, não sei o quê, pega as compras, bota não sei o quê. Ela nem olhou que do lado dela tem um carro e que tem 3 caras ali dentro só esperando você chegar para fazer isso. Então não fica brincando em estacionamento, em shopping, etc., com essas questões. Entra no carro, fecha vidro, vai embora. Se perceber que tem alguém suspeito por perto, não entra no carro, pega e passa direto. Agora no Brasil, há pouco tempo, aí teve uma situação aí de uma senhora aí que pegou e saiu do banco e tinha um cara parado na frente do carro dela. Se ela tivesse olhado para o cara, tivesse visto ele, tivesse desconfiado, ela tinha voltado. O que ela fez? Abriu a porta do carro. O que o cara fez? O cara entrou e levou o carro da pessoa. Estava na frente dela, entendeu? Então, muito cuidado com isso. Se você acha que você está sendo seguido, que nem a questão das motos ali, né? Tá vendo 2 motos ali. Como é que você faz para você ver se você ter uma ideia, uma noção se você está sendo seguido ou não? Pega e faz 3 dobras consecutivas no mesmo sentido. Se a rua dobra à esquerda, você dobra uma vez à esquerda. A moto, o carro que está atrás de você, continua atrás de você, dobra à direita ou à esquerda de novo. E observe. O carro que estava atrás de você de novo, continua atrás de você, você dobra à esquerda de novo. Pelo amor de Deus. Você fazer 3 dobras à esquerda, 3 dobras à direita, e o carro que está atrás de você continuar atrás de vocês e não passar por você, isso é um sinal grave. Tenta estacionar, ver o que está acontecendo, fica pronto para arrancar numa questão de saída. Mas se você dobrar 3 vezes no mesmo sentido, o carro continuou, a moto continua atrás de vocês, é um sinal de alerta, viu? Isso aí tem estatísticas que falam sobre isso aí, né? Os ambientes fechados, né? Muitas vezes você vai num museu. Quantas vezes você já foi num museu, já foi numa galeria, já foi num shopping, já foi num café, já foi num barzinho, você está num lugar fechado e você não prestou atenção nos lugares de saída. Você entra no museu, entra na galeria, entra no shopping, se sintoniza. Eu entro por aqui, eu saio por aqui. Se eu entro por aqui, eu não posso sair por aqui. Onde é que eu vou? Ah, tem uma saída lá na frente. Se aquela saída lá da frente não funcionar, qual é a saída dos fundos? Qual é a outra observação? Quando você vai em lugares com muita multidão, com muita gente, presta atenção aonde você está e quais são as saídas de fuga que você tem. Olha as placas, olha a sinalização e veja de novo o plano B. Lembra que eu falei do plano B? Qual é o plano B para eu sair daqui se der um problema nessa aqui? Fique alerta, fique ligado. Tá num bar, tem alguém sentado perto de você? Olha para essa pessoa que está perto de você, né? Tipo, dá uma olhada, dá uma desconfiada, vê assim, tal, tem muitos caras aqui, não sei o que, aquela coisa toda. A pessoa fica muito olhando para você, encarando muito você, né? Tá longe, tá perto. Pô, pelo amor de Deus. Não senta de costa para a porta, jamais sentar de costa para a porta. Nós fomos de férias para Manchester, na Itália, aqui na Inglaterra, desculpa. E assim que a gente entrou na pizzaria, o cara nos ofereceu um assento. Eu disse, não, eu não quero sentar aqui, eu não quero sentar perto da porta, eu quero sentar em outro lugar. Ele ficou procurando um lugar para a gente sentar, e do lado que ele me ofereceu tinha um casal. Acredita o que aconteceu 2 minutos depois que a gente entrou? Entrou uma cambada de pivete lá dentro e roubou a bolsa da mulher, porque a mulher estava com a bolsa na guarda da cadeira, ela não estava nem vendo. E os caras vieram arrancar a bolsa da mulher porque ela estava de costas, ela não viu. E eles fugiram. Bom, o estresse foi tão grande que eu e a minha esposa, a gente resolveu sair da pizzaria, acabamos não ficando ali. E imagina se nós tivéssemos sentado ali também de costa para a porta, um pouco a gente ia relaxar e tal, ia ficar de novo vulnerável. Então tá nesses lugares, nesses tipos de ambiente, senta de frente para a porta, dá uma olhada, vê quem está do lado, vê quem está de um lado, vê quem está do outro, se orienta e aí você relaxa. Não é uma questão de paranoia, é uma questão de atenção. E isso é uma coisa que é super importante, né? Mídia social e internet. Às vezes você vai, não tá andando no metrô, às vezes você está andando em algum lugar ou que não tem internet, e aí você chega lá, saiu do metrô, saiu da galeria, a primeira coisa que você faz é eu quero pegar o Wi-Fi que os caras têm aqui porque eu preciso botar uma foto bonita no meu Instagram. Não dá para esperar chegar no hotel, não dá para esperar chegar em outro lugar, se não tem internet, por que tem que sair usando o Wi-Fi de todo que é lugar? Desliga o Wi-Fi quando tá andando na rua. Os caras vão pegar teus dados. Simples assim. Não tem noção de sair pegando Wi-Fi de tudo que é canto.
Você chega no lugar, o cara oferece. Muitas vezes já me ofereceram hotspot. Fui para a Alemanha, outro dia tô lá no restaurante, tô ali sem nada para fazer, tô sozinho. Pedi o Wi-Fi do restaurante, aquela coisa toda. A menina falou para mim, não, a gente não tem Wi-Fi aqui no restaurante, a gente não fornece. Eu, tá, tudo bem. Tinha um casal do lado, o casal do lado me ofereceu hotspot. Ah, tu não quer aqui compartilhar, que a gente pode compartilhar a internet com você, a gente te dá a internet. Talvez na maior da boa vontade. Eu não aceitei. Eu digo, não, tudo bem, já vou jantar aqui, já vou comer uma coisa, já vou embora, etc. Eu não sei quem é essa pessoa que está me oferecendo hotspot. Então eu já estava correndo um pouco de risco de usar o Wi-Fi do restaurante. Já começa por aí. Eu nem era para estar usando o Wi-Fi do restaurante. Então, pense nessa questão. E não é porque você saiu ali, já tem que pegar a internet disponível de qualquer lugar, de qualquer pessoa, de qualquer boteco de esquina, para postar uma foto no Instagram, porque alguém tem que ver a sua foto. Espera você chegar no hotel, espera você ter uma internet decente, e aí você usa a internet corretamente. Mas não sai pegando o Wi-Fi de qualquer pessoa. Depois, serviços, acessórios e gorjeta. Isso aqui é muito importante no Brasil, a gente já teve vários casos, tá? Essa questão do superfaturamento, essa questão de negociar cadeira de praia, de negociar valores com antecedência, de ver negócio de rapidinho, de estacionamento, quanto custa, quanto que paga com antecedência e etc. Preste muita atenção nisso. Fale com a pessoa quanto é. Tem alguma taxa em cima disso aqui? Tem um valor adicional? Isso aqui é tudo que eu estou pagando? E se puder, já paga naquela hora para a pessoa e já fica livre, tá entendendo? Mas não caia no conto do vigário. Olha essas questões de superfaturamento que está super em alta, principalmente com lugares turísticos, questões de praia, isso é muito perigoso. Esse detalhezinho aqui de baixo, que essa comida aqui é uma comida da Turquia. Na Turquia eles têm uma coisa que eu particularmente não gosto. Você chega num restaurante, você mal sentou, o cara já vem e já traz a entradinha da casa para você. E ele nem pergunta se tu quer ou se não quer. E já pega e já bota a entradinha da casa ali. Eu já digo, cara, eu não quero essa comida. Eu quero, não, mas eu quero olhar o menu, eu quero olhar o cardápio. Aí eu vou decidir o que, que eu vou comer de entrada. É, mas essa aqui é a entrada da casa. Ele quer te vender. Ele quer te vender, ele quer empurrar comida. Eu digo, cara, eu não posso. Tem pimenta, tem ingredientes, tem coisas aí que fazem mal para minha saúde, eu não posso comer isso, eu tenho que escolher o que, que eu preciso comer. É muito comum na Turquia você sentar na mesa, o cara já vem e já bota ali o prato do dia, ali aquela coisa toda ali para você comer, não dá. Eu me lembro que uma vez com a minha esposa, a gente foi com meu filho também, a gente pediu um prato parecido com esse aqui, e as batatas fritas demoraram para chegar, e a batata frita não chegava nunca. Eu chamei a atendente, ela falou para mim, terminou as batatas fritas, a gente não tem mais batata frita. Eu digo, não, mas para aí, eu pedi comida com batata frita. É a única coisa que meus filhos vão conseguir comer agora aqui de noite que não tem pimenta. Mas terminou a batata frita. Aí eu disse para ela, tá, então vamos fazer o seguinte, a senhora me traz o cardápio que eu vou escolher uma outra coisa. Não, não era isso que eu queria ver. Ela me trouxe o cardápio e eu vi o preço da comida. Era em torno de 120, 140 Turkish Lira. Eu disse para ela, olha aqui, ó, eu pedi essa comida aqui, não tem batata frita, agora a senhora vai ter que me dar desconto. A senhora vai ter que me dar desconto pelo prato, porque a senhora já trouxe a comida, mas não me deu batata frita, então eu quero um desconto nesse prato. Sabe o que aconteceu? Deu 5 minutos, apareceu a batata frita na minha mesa. Então, pô, pelo amor de Deus, né? Como eu viajo muito seguido, e a gente já começa a criar uma certa malandragem no bom sentido, a gente vê que a pessoa está tentando te enganar. Em 5 minutos apareceu a batata frita na minha mesa. Então, tipo assim, cuida com essas questões de superfaturamento, etc. Esse aqui é um slide muito interessante, esse aqui do camelo. Um amigo meu foi para o Egito e ele perguntou quanto que era para andar de camelo. E o cara falou que o valor era X. E ele foi, subiu no camelo, aquela coisa toda e andou. Quando o cara voltou, o cara não queria descer, baixar o camelinho ali para ele descer. O cara falou, não, agora tem que pagar tanto. O cara, não, mas eu já te paguei. Eu disse, não, tu me pagou o valor para subir no camelo. Agora tu tem que me pagar. Parece até uma coisa meio idiota, né? Agora tu tem que me pagar para descer do camelo. Ou seja, não negociou antes quanto que era para subir, para andar e para descer. E aí ele teve que pagar, porque senão talvez ele ia estar em cima do camelo até hoje. E aí foi uma coisa super chata, super constrangedora. E o cara acabou tirando o dinheiro dele por causa disso. Na Turquia, quando você pega táxi, você já tem que acertar o valor antes. Porque primeiro eles querem pagamento em dinheiro, que eles não querem pagar taxa. E quando você chega no destino final, o cara bota 15, 20% em cima. Ele diz, não, mas como assim 15, 20% em cima? A gente tratou esse preço e tal, por que agora é mais caro? Eu digo, não, eu te dei o preço da corrida, agora eu estou te cobrando as taxas. Isso aconteceu com nós, quando a gente veio embora da Turquia, peguei um táxi, ainda pedi no hotel, naquele hotel famoso com aquelas fotos que não eram legais lá na internet, que me levaram lá para o Google Street.
A gente acabou pegando táxi e fomos para o aeroporto. Eu tinha combinado já 500 Turkish Lira. Ok, 500 Turkish Lira. Chegamos no aeroporto, o cara queria pagamento em dinheiro. Eu disse para ele, cara, eu já acertei lá no hotel, lá que eu não tinha dinheiro, é cartão. Mas eu tenho que pagar taxa. Eu digo, cara, eu não tenho dinheiro, cara, e não tinha mesmo. Aí o que que aconteceu? Eu acabei dando o dinheiro que eu tinha para ele, e aí depois eu não tinha mais nada e ele ainda queria me cobrar uma taxa adicional porque eu estava pagando com cartão. E aí, depois de muita conversa, ainda tive que pagar 15% a mais no cartão por causa que ele disse que eu estava usando o cartão de crédito. Então, pegar táxi em alguns países, infelizmente, me desculpa que os taxistas têm gente muito boa nesse ramo, por sinal, mas infelizmente tem uma minoria aí que acaba, né? Eu em São Paulo, quando eu fui fazer uma prova em São Paulo, peguei o táxi, não sabia, não conhecia São Paulo direito, o cara era só atravessar ali a saída do aeroporto e me deixava ali. O cara pegou e fez uma volta lá adiante, não sei o quê, pá, me tirou um monte de dinheiro porque ele me disse que aquela rua não tinha como passar. Na hora do check-in no hotel, eu perguntei, o cara, não tem nada a ver, cara, a rua tá funcionando, era só ele ter atravessado a rua contigo. Tu não sabia também, não tinha como saber, né? Mas enfim, o cara me deu duas marretadas, né? Uma que andou por meia São Paulo e segundo que me mentiu dizendo que a rua estava bloqueada e na realidade não estava, né? Então tem coisas assim que a gente tem que ligar o desconfiômetro e tem que cuidar para acabar não caindo nisso, né? Dados pessoais, quando você for fazer pagamento, hoje já tem as carteirinhas RFID, né? Que é uma proteçãozinha tipo de alumínio que tem por dentro que a pessoa não consegue fazer um contactless no teu cartão de crédito para estar fazendo pagamento indevido, né? Isso acontece muito em lugares que tem muita gente, né? Lugares assim que tem muita população, que tem muita gente circulando, às vezes o cara vem com a maquininha e encosta ali no teu cartão, tu não fica nem sabendo, né? Então use essa proteção RFID que tem aí, eu tenho uma, só que eu fiz uma caseira de alumínio e vai proteger muito os seus dados. Quando tiver que pagar com cartão, tiver que inserir o cartão na maquininha, cuida por quanto tempo esse cara vai deixar esse cartãozinho dentro da máquina. Se é questão de posto de gasolina, o cara diz que vai lá dentro da maquininha, vai junto com ele, vai junto. Muitas vezes o cara pega e bota um cartão e te devolve outro. Essa é questão de máquina que rouba a senha, né? Então, dependendo do lugar que você vai, para não se incomodar, para não ter nenhum problema, faça o seguinte, pega e leva dinheiro. E no cara, o cara lá vai entregar uma pizza no hotel lá de noite, tal, não sei o que, né? O cara, eu não aceito dinheiro, só aceito cartão. Pois é, mas eu não tenho cartão, só tenho dinheiro. Já pergunta quanto é, quando o cara desceu lá embaixo, já dá a gorjetinha para ele, tudo, ó. Tá aqui, não vou usar meu cartão. Porque a gente sabe que é esquema. Então não facilita. Os dados pessoais hoje em dia é uma coisa assim mega importante. Cuida muito isso. Questões de transporte, quando você vai para um outro lugar, por exemplo, tipo Londres, né? Muitas vezes a pessoa não sabe, não conhece, né? Olha o mapa do transporte de Londres aqui, que coisa linda, ó. Qualquer lugar que você quiser andar em Londres, por exemplo, você consegue fazer de metrô. Não tem necessidade de pegar táxi, não tem necessidade de pegar Uber, não tem necessidade de pegar os cabs, que são aqueles pretos, né? Os cabs ali eles cobram muito caro, né? Principalmente quando você tem mala, eles cobram com mala adicional. Muita gente gosta de andar no cab por uma questão turística, dos filmes, aquele glamour, aquela coisa toda que tem, né? Eu já sou do mais prático, do mais rápido, né? Pega metrô, tá ali, tá tudo disponível. Até porque estacionar em Londres acaba sendo um problemão, né? Em muitos outros países também. Às vezes você aluga um carro, chega num lugar e acaba, né, tendo um problemão, né? Enfim. Então, tentei trazer de uma forma muito sucinta aqui para você, né, os acontecimentos das minhas viagens. Poderia ficar aqui mais 2 horas falando aqui, tentei ser o mais breve possível, tem muita história para contar, mas eu queria muito fazer um apanhado, fazer um resumo para você, compartilhar algumas coisas super importantes de viagem que eu acho que são fundamentais e preste atenção. E nunca se torne vulnerável, jamais. Sempre que você estiver num lugar, preste atenção naquilo que você está fazendo. Se você prestar atenção, é meio caminho andado, mas nunca, 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 jamais se torne uma pessoa vulnerável em função do lugar que você tiver, daquilo que você estiver fazendo, porque automaticamente vulnerabilidade é facilidade. Deixa um like, deixe seu comentário. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que foi super importante compartilhar isso com você. Eu acabei trazendo aqui fatos muito interessantes, muito importantes. Se inscreva, compartilhe com um amigo que vai viajar negócio, que vai viajar turismo, que vai viajar por qualquer outro motivo essas informações, que não tem muita experiência em viagem.
É super importante que as pessoas tenham ciência disso e que de alguma forma vai me ajudar também, né, a ter mais visibilidade, a ter mais engajamento no canal e etc. Faça os seus comentários lá, se puder, se inscreva, compartilhe, porque é só assim que eu vou conseguir produzir mais conteúdo para você. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, até mais.